Seja bem-vindo ao Band Entrevista deste sábado. Todos os sábados, por volta das 18h50, a gente traz sempre uma personalidade aqui para a gente conversar, bater um papo, conseguir entender as coisas que estão ao nosso redor. E olha, nós estamos vivendo aí uma pandemia e essa pandemia tem trazido consequências de todas as naturezas. Especialmente tem trazido consequências para as finanças das pessoas. Tem mudado a vida econômica do nosso país. Tivemos agora, durante essa semana, a divulgação do PIB do segundo trimestre. Foi uma queda acentuada, já era algo previsto. Mesmo assim, uma queda que tem impactos no dia a dia das pessoas. Para a gente conseguir entender um pouco o que essas mudanças trazem para o seu dia a dia, eu trouxe aqui o João Adolfo Stadler Colombo. Ele é contabilista, é economista, pós-graduado. Vamos tentar entender o que isso significa e como que isso impacta na sua vida. João Adolfo, tudo bem? Joia, Milton. Prazer estar aqui contigo no programa. Vamos tentar decifrar essa sopa de letrinhas que são esses índices, explicar para as pessoas o que isso significa no dia a dia e quanto que a nossa economia foi impactada com essa pandemia. Vamos lá? Podemos fazer uma avaliação geral aqui. Eu entendo que tem alguns indicadores que nos norteiam, são os principais para a gente fazer uma correlação entre eles, né? Você mesmo comentou, Milton, que o PIB caiu fortemente. O trimestre aqui, que abrange, vai pegar de maio, junho e julho, uma queda de 9,7%. Foi a pior queda trimestral da história do país. E será que é só o Brasil que foi impactado assim tão fortemente? Olha, os Estados Unidos caiu 9,5%, a Alemanha 9,7%. Tem alguns casos aqui mais terríveis. O México 17,1%, Espanha 18,5% e Reino Unido 20%. É uma situação muito atípica, global, e que, infelizmente, trouxe toda uma consequência que se alastrou, né? Primeira coisa que a gente vê, o que é o PIB? O PIB é a soma das notas fiscais emitidas, ou seja, os produtos e serviços finais. Quando a gente fala de toda a riqueza produzida, ela é medida pelas notas fiscais que são emitidas. Isso. Então, quando a gente imagina, se as notas fiscais emitidas caíram, o faturamento das empresas diminuiu. Se você diminui o faturamento e mantém as despesas, porque o custo até que você tem alguma proporção de queda, mas as despesas fixas não, é mais difícil, né? Você não tem a habilidade. Então, você já consegue projetar uma retração nos resultados. Claro, então as empresas tendo prejuízo ou diminuindo o lucro auferido, a Bovespa, que é um balizador das empresas maiores, os grandes players que têm o capital aberto, ela teve aquele tombo, né? Veio de 120 mil pontos para quase 60, 50% de queda. Praticamente 50%, né? Pois é. E a Bovespa, assim, a gente tem que fazer um recorte, falar um pouquinho sobre a Bovespa. A Bovespa, ela é entendida pelos analistas ainda como estando muito barata. Ela ainda está muito barata. Mas essa queda levou a Bovespa, assim, para números quase impensáveis, né? A gente tinha números, 60 mil pontos é coisa da década de 90 ainda, né? Pois é. E na verdade, foi um efeito manada, né? Os grandes investidores liquidando as posições, para quê? Para deixar naquilo que é mais seguro, que é o dólar. Né? Eu não quero ter risco, não vou deixar em papel, quero deixar em reserva, eu vou deixar em dólar, que é o ativo aí de maior aceitação no mundo. E por isso que quando sai o dinheiro do mercado de capital brasileiro, ele tem que passar pelo mercado cambial, você tem muitos reais para poucos dólares. O que aconteceu com o dólar? O dólar disparou. Deu uma disparada. E então, de certa forma, por mais que já tenha recuperado de 60 mil pontos para os 100 mil pontos a Bovespa, por que entende-se que ela ainda estaria barata ou pode ser uma oportunidade a estar por vir aí? Porque em dólar ela está barata, né? A gente mede a pontuação, mas estando aqui dentro a gente vê em reais os preços das ações, mas os preços em dólar estão baratos lá fora, então é possível, de repente, no momento de reversão, o investidor internacional retomar os seus investimentos por aqui, e a taxa de juros está muito baixa. Então,
quando você tem uma Selic hoje a 2%, não remunera nada. Na verdade, se a gente for avaliar depois a questão da inflação, dá um juro real negativo, coisa que nunca tinha acontecido no Brasil também. Então, aqueles que tinham reservas, que são poupadores, conseguem gerar mais receita do que gasto por mês, eles colocavam parte na renda fixa, alguns um pouco mais, outros menos, depende do nível de conservadorismo. Mas agora, vendo que não tem rentabilidade nenhuma, o que tem que fazer? É para variável. Vou ter que ir para renda variável. Então, tem A contragosto, mas tem que ir. Tá indo, porque tá vendo que tem um crescimento, muita gente falando nas redes sociais, né, nos jornais, e também tem gente indo para o mercado imobiliário, porque a Selic ela reflete muito a oscilação nas taxas de financiamentos habitacionais. Então, tá estimulando demais o mercado imobiliário, compra e venda de imóveis já pronto, mas também a construção civil. Então, tem muita gente que se não quer ir para essa renda variável, porque vai que não se sente muito confortável, não acha muito seguro, existe risco de fato, tem feito isso daí, porque no mercado imobiliário ele sabe que ele compra um terreno, tem o programa Minha Casa Minha Vida, foi reformatado, vai diminuir a taxa, vai estimular um pouco mais o setor. Então ele consegue normalmente no prazo de 9 meses fazer uma construção de casas geminadas, coloca a venda e tem uma rentabilidade que quando você encontra a taxa interna de retorno, dá mais do que 1%, 1,5%, às vezes até 2%. Então eu tenho muitos clientes que atendo que têm feito esse tipo de investimento, Milton. Estão indo para o mercado, é um setor que vai crescer muito daqui para frente. A gente tem visto que, inclusive, a retomada do emprego, a gente vai falar daqui a pouco sobre a retomada do emprego, na nossa região especificamente tem sido na construção civil, né? A gente avalia todas as semanas, né? A gente recebe a lista dos empregos que são ofertados pela Agência do Trabalhador e basicamente é ali, né? É pedreiro, é soldador, é armador, são as vagas que estão sendo disponibilizadas no momento. Muitas dessas vagas para a construção dos grandes empreendimentos, dos edifícios. Ou seja, o pessoal está aproveitando o momento que a taxa de juros está baixa e que os financiamentos para a aquisição de imóveis também acompanharam essa queda da taxa de juros da Selic e estão fazendo esses investimentos. No meio de um problema que foi a pandemia, surgiu uma oportunidade de investimentos, né? E a verdade é o seguinte, o momento ele é muito oportuno. Por quê? A Selic está num patamar que era inimaginável, gerando juros negativos, reais, porque o IPCA ele está acumulado aqui em agosto 2,28 e a Selic em 2, você está dando menos 0,28. Então já está, de certa forma, desajustado. Vamos explicar direito esse negócio, né? O IPCA mede a inflação do período. Né? Isso, anual. A inflação anual, né? E a nossa inflação anual, no momento, está em torno de 2,20. Né? Na verdade é o seguinte, o IPCA, Estava, né? O IPCA ele é o índice oficial que o governo usa justamente para balizar todos os tipos de remuneração, de títulos do governo, de letras do tesouro, em alguns casos, né? E ele é formado por alguns, tem alguns indicadores que formam o IPCA. Explica isso com clareza. No caso ele tem vários pesos aqui, entra transporte, alimentação, isso, cada habitação. Um com uma proporção. Né? O IPCA é para o consumidor, amplo. Só que um detalhe que nós temos que nos ater é o seguinte, quando a gente pega o IGPM, onde ele é formado 60% pelos preços de atacado, ou seja, aqueles que ainda estão acontecendo entre as empresas, não chegou na prateleira para o consumidor sentir. Deu um solavanco aqui em agosto, 2,74, e somando o mês de julho, 2,23, no anual passou de 9,27 no estalar de dedos para 12,58. Quer dizer, o IPCA ainda não conseguiu, ainda não chegou identificar esse aumento da inflação que o IGPM já está pegando. Porque o IGPM ele trabalha mais ou menos com 60% dos produtos ainda no atacado. Né? Ainda no atacado, e outra parte seria preços de consumidor a mercado e outra construção civil. Ele faz uma mescla. Que também está no meio, né? Está no meio. Então, eu tenho, inclusive, esses clientes e amigos que têm investido falaram assim, nossa, João, como aumentou tudo na construção civil, direcionando os recursos para essa área, né, igual comentei que é uma alternativa, uma possibilidade, já se queixando disso daí. Então, veja,
Não tem como manter um juro real, ainda mais tratando de Brasil. Nós não somos os Estados Unidos, não somos a Europa, não somos um país num nível de desenvolvimento que permita esse juro real negativo por muito tempo. Se nós já vimos que o IGPM, que é lá o índice dos contratos de aluguéis, já está nesse patamar, automaticamente, em maior ou menor grau, algum momento eles se equalizam os índices de inflação, né? Então, a tendência, qualquer projeção, relatório Focus, é que a taxa de juros Selic ela vai ter que, depois de passar todo esse momento, como a gente tem visto que o pior momento já passou, é que ela vai aumentar, porque a inflação está vindo aí, né? Então foi colocado muito dinheiro no mercado e esse dinheiro, por conta de uma demanda muito reprimida, por conta dos isolamentos, das restrições, não teve impacto, as pessoas não estavam demandando, consumindo. Agora, esse dinheiro todo circulando foi muito crédito. As empresas, teve gente que pegou 500 mil aqui, 300 mil ali, as empresas que já tinham uma estrutura de um histórico com a instituição financeira. Então, muita grana girando vai aquecer a parte da demanda, a oferta não estando ali equiparada, porque muitos estabelecimentos fecharam, né, restaurante, coisa e tal. Outro ponto, Milton, que é importante ver, o que aconteceu em relação à inflação que está subindo tanto assim? A dona de casa já percebeu, o saco de arroz está R$20. Pois é. E ó, assim, o que mais impacta na minha finanças pessoais, eu acho que para muita gente, é a parte de transporte, é o veículo. E dentro do grupo de veículo, o combustível. Antes da pandemia, o dólar estava em 4,47 e o barril do petróleo 52,90, que é uma commodity internacional. Então era R$236 o barril do petróleo. E agora o dólar a 5,34 com o barril de petróleo caiu um pouco, mas já recuperou bastante, 44,47, 237. Está mais caro, né? Olha só, antes da pandemia estava mais barato do que agora. Então isso aí está impactando a inflação. E outra coisa também. Antes, se você tinha um restaurante, você tinha um distanciamento das mesas. Vamos imaginar que isso te gerava um faturamento de R$100 mil, você tinha lá uma despesa fixa de R$30 mil. Agora, com um faturamento menor, porque você não consegue ter a mesma quantidade de pessoas. A sua despesa fixa, na hora que você faz o rateio para o teu produto ou serviço, você tem que incorporar mais. Então, todas as empresas, por conta dessas readequações, fora outras exigências, tem que ter álcool em gel, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter esse cuidado, tem que dedetizar, né? Então, são despesas extras que não tinha. Eu vejo assim que tudo tende a encarecer. A própria a cadeia do petróleo aí com combustível, gás e derivados, que tudo vai plástico, né? Isso impacta muito. E depois, toda essa reformatação das empresas, uma grande maioria tendo que atender um público mais reduzido. Não só porque a demanda diminuiu por conta da queda da renda, mas também das imposições feitas. Então, a inflação tende a vir. O momento, quem pudesse aproveitar de tomar esses financiamentos a juros baixos, subsidiados, até por alguns programas do Proname e tal, pegue esse recurso, porque no relatório Focus já prevê para os próximos anos uma equalização do que seria a taxa Selic, que ela não pode permanecer gerando esse juro real negativo eternamente, sabe, Milton? Bom, então nós já sabemos que a inflação vai voltar, isso já é fato, né? E o que vai acontecer com os empregos? A gente fica sabendo depois do intervalo, é só um instantinho, continue conosco. Estamos de volta com o Band de Entrevistas. Hoje nós estamos falando sobre economia com o João Adolfo Stadler Colombo. Ele é economista e também é contabilista. E a gente, pelo menos, deu uma traçada aqui no bloco anterior de qual o cenário atual da nossa economia. E aí, o que dá para a gente projetar a partir desses dados que nós já temos, sabendo que nós vamos ter inflação, que esses juros baixos da Selic não vão ficar assim por muito tempo? Que saída, né? O que a gente pode imaginar aí que pode acontecer com os empregos e com as empresas? Bom, em relação aos empregos, se a gente pegar o que aconteceu, eu tenho aqui alguns dados do Brasil e também da nossa cidade de Maringá. A gente veio de um momento muito difícil, que foi os anos ali 2014, 15, 16 e 17. A crise de 2015, Sim, né? O Brasil ele vinha artificializando os preços, o governo com umas
ações populistas, retendo ali o que era o gás, o combustível, a energia e maquiando as finanças públicas. E quando isso todo veio à tona, a inflação disparou porque soltou essa questão dos preços, né, administrados para níveis que realmente fariam sentido, porque as empresas estatais estavam tomando prejuízo em função disso tudo. E a inflação disparou lá para as alturas. E o que aconteceu? Impactou demais a economia, a Selic subiu demais, ela foi lá para 14,25%. Isso aí trouxe mais despesas financeiras e a recessão como um todo, perdeu-se muito vagas de trabalho. Eu tenho aqui, por exemplo, um histórico do IBGE. Veja só, nós tivemos um momento ali vou pegar o melhor momento nosso, foi novembro de 2014. Não, desculpa, final de 2013. Dezembro de 2013, o desemprego no país era de 6,2%. Então a economia estava bem, aquecida, crescendo. 2014 já começou a azedar, 2015 caiu 3,6% o PIB, 2016 a gente veio se arrastando, 2017 cresceu só 1%. Então, a gente conseguiu recuperar alguma coisa a partir de 2018. Né? A gente estava lá com desemprego chegou a bater o pior momento em 2017, março, 13,7%, mas a gente começou a se ajustar. Então foi criado em 2018 529 mil aproximadamente postos de trabalho e 2019 644 mil postos de trabalho. Somando os dois, parecia que estava saindo, né? Estava começando a melhorar, né? O desemprego ali ficando na casa dos 11%, ainda alto, né? Mas olha só o que aconteceu, veio a pandemia e no ano nosso saldo é de 1 milhão de postos de trabalho. Se você pegar um país com 206 milhões, tira as crianças, tira os aposentados, o que isso não reflete? Aqui eu estou tratando os números do CAGED, que só a carteira assinada, eu não estou falando do emprego informal. O impacto realmente no emprego, a gente voltou para aquele pior momento nosso praticamente, porque o IBGE está apontando hoje 13,3%. Agora, muito perto daquele 13,7%, né? Aquele pior momento nosso dos últimos 10 anos para cá, estamos justamente naquela fase ali. Agora, o que eu poderia colocar? Quando começa a pandemia, foi em março, perdeu-se ali 263 mil postos de trabalho e deu um mergulho de ponta cabeça no mês de abril. Restrição e tudo, toque de recolher, perdeu quase que 1 milhão só nesse mês aqui, 927. Em maio já foi 355, diminuiu o ritmo, empatou em junho e em julho já deu um saldo positivo. Quer dizer, já está começando a recuperar. Se a gente plotar isso num gráfico, a gente consegue ver que chegou no fundo do poço e a coisa já saiu do negativo e está para o positivo. O tal do V, né? A curva em V. Não foi muito V, foi um sinal meio assim, né? Um L deitado. Mas é possível esperar o que em relação aos empregos? Claro, foi um tipo de crise sanitária, um outro tipo de restrição, não foi uma crise econômica dos mercados, né? Então, eu vejo que por conta disso só, dá para a gente acreditar que vai ser um outro padrão de recuperação, não vai se arrastar por 3 anos. Outra coisa, a gente estava falando que a inflação está lá dando já mais de 10%, já voltou para os 2 dígitos. E o Paulo Guedes falou que não vai ter aumento de salário nessa proporção. A previsão é R$22 de salário de reajuste, acho né? que é por aí mesmo, R$22. Vão sair de 1.045 para 1.067. Foi isso que eu vi. E na economia, na teoria econômica, tem lá na parte de macro, uma parte que diz assim, que quanto maior a inflação, para curto prazo, melhor na questão dos empregos, porque ele tende a baratear a mão de obra. Então, como a gente está visivelmente nesse processo de recuperação, a inflação voltando, é possível sim que isso estimule por ficar mais barato a mão de obra, as novas empresas, contratações. Novas contratações. Mas com salários mais baixos. Infelizmente houve queda de renda, por isso que a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né, Nilton, a respeito assim, o que a pessoa pode correr atrás para recuperar um pouco disso aí. Eu tenho alguns pontos que eu costumo traçar quando falo a respeito disso daí. Por exemplo, network. Você tem que ampliar a tua rede de contato naquilo que você oferece de produto ou serviço. Se você é CLT ou está como informal, como autônomo, buscar novas frentes.
Depois, o uso das mídias sociais tem sido muito importante para você se projetar e conseguir atrair negócios. Dá para fazer bastante coisa com as mídias sociais, né? Desde que bem usada, né? O pessoal usa mídias sociais para ficar vomitando ódio, né? Mas dá para você transformar isso numa maneira de ganhar dinheiro, né? Se ficar postando lá o que está comendo no dia ou alguma coisa só da festa, você tem coisas do teu cotidiano e da vida pessoal. Mas se você der um toque também profissional, conseguir gerar conteúdo que atraia pessoas, mas que sejam chamados leads qualificados. Se você posta alguma coisa no teu store, olha, eu tenho um determinado produto ou serviço, para um número de 1000 seguidores, você vai afunilar no teu, o que seria o funil de vendas. Ali na boca, alguns se interessam. Para efetivamente fechar algo contigo, um percentual ali embaixo. Vamos supor que você identifique 1,5%, 2% daqueles que visualizaram o que você tem a oferecer. Se você vai aumentando isso, mas igual eu falei, de uma forma que seja coerente, pessoas que tenham interesse naquilo que você pode oferecer, automaticamente mais gente vem te procurar. Então, assim, não só nas mídias sociais, mas não presencial, porque a gente está respeitando isolamento, mas em grupos de network, alguma coisa nesse sentido. Procurar, então, esses treinamentos rápidos. O Sebrae está com muita frente, assim, né, trabalhando nessa linha de qualificação. Aí, no caso específico para micro e pequenas, né, mas ele tem muito material, disponibilizando consultores e, por conta até do momento de pandemia, com alguns convênios entre associação, prefeitura, até patrocinadores maiores, para fazer o atendimento pessoal de forma gratuita. Então, quem for micro e pequena empresa, procure esse pessoal do Sebrae e atuar com novas frentes. Eu mesmo não era até então consultor do Sebrae, acabei me credenciando, existem outros produtos e serviços que eu, por conta da pandemia, me atentei e fui correr atrás. Então, acho que todo mundo, Milton, pode fazer algo nesse sentido. Ainda tem jeito de se inovar, né? Sim. Olha, toda a crise, eu me lembro na de 2015, eu atendi a empresa, assim, vou chutar um número, assim, ele tinha 30 e poucos funcionários. Ele caiu para 13. Olha como que ele teve que ir cortando. E nisso, reformatando, renegociando os preços de contratos e tudo para adequar. Porque tinha que deixar no osso, porque o lucro dele diminuiu 90% praticamente. E ele tem investimentos a serem pagos, parcelas assumidas. Quando veio a recuperação, ele só contratou até uns 20, 22. E o faturamento dele hoje é maior do que era antes. Então vejo o ganho... Melhorou na produtividade. Na eficiência. Na eficiência. Né? Então a crise ela é importante. Muita gente, infelizmente, fechou. Restaurante, você vê vários aí na cidade com estabelecimento... com placa de aluga-se. Agora, quem conseguiu se permanecer, esse aí, com certeza, quando vir a retomada, vai ter a demanda que está reprimida e daí ele vai conseguir ofertar, restabelecer toda a tua estrutura e vai vir o resultado, né? A economia não é um negócio que só cai numa direção ou só sobe eternamente, ele é cíclica, então... E esse tipo de ciclo que foi causado pela pandemia foi bem específico, né? Um outro tipo de situação que permite sim uma recuperação mais rápida e já está começando visivelmente a questão dos empregos. Basicamente a recuperação virá com a vacina. Na medida que chegar a vacina, a gente deve ter a recuperação. Tem os estudos aí, a gente vem acompanhando, mas também tem aquela outra linha que diz que todo mundo mais cedo ou mais tarde tende a se contaminar, né? Porque não tem como a gente está tentando evitar só para não sobrecarregar o sistema público de saúde como um todo. Mas eu tenho esperança sim, porque tem vários estudos aí que não é a minha área, né? Eu sou economista, mas que demonstram isso. Estou torcendo por que isso aconteça o quanto antes. A tecnologia, a ciência está aí a nosso favor, né, Milton? É isso. Olha, foi uma alegria. A gente trouxe hoje o João Adolfo Stadler Colombo. Nosso tempo acabou, mas acho que a gente conseguiu, né? Dar uma explicada de qual é o cenário econômico agora. Muito obrigado, viu, João Adolfo? Tá joia, Milton. Sempre à disposição aí. Um abraço, pessoal. Fique conosco, vem aí o Jornal da Band e a gente se encontra no próximo sábado às 18h50.